Você acha que por limpar minha merda tem algum valor? Você é nada. Uma empregada qualquer que eu pago para me servir. Clarice Monteiro disse isso olhando nos meus olhos, com aquele desprezo que só gente muito rica sabe ter. Eu estava ali, segurando a comadre que acabara de esvaziar, o cheiro acre ainda no ar, minhas mãos tremendo dentro das luvas de látex azul. Fiquei quieta. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas que guardava um segredo que ela nunca imaginaria. 3 meses depois, quando abri aquele envelope pardo que chegou pelos correios, quando li aqueles resultados de exame que eu tinha escondido há 18 anos, foi a vez dela ficar sem chão. Porque a mulher que ela humilhava todos os dias, a enfermeira que ela tratava como lixo, era a única pessoa no mundo inteiro que podia salvá-la da morte. E ela não fazia a menor ideia. Antes de continuar essa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu não conto histórias de vítima, eu conto histórias de mulheres que decidiram reagir. E te garanto, o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre justiça, vingança e dignidade. Meu nome é Helena Tavares, tenho 52 anos e sou enfermeira há 28. 28 anos limpando feridas, aplicando injeções, segurando mãos de gente que tem medo, de gente que está morrendo, de gente que está nascendo. Aprendi essa profissão com minha mãe, que também era enfermeira, daquelas antigas que usava aquela touca branca engomada e sapato ortopédico bege. Ela morreu quando eu tinha 30 anos, câncer de mama que pegou tarde demais. Foi ela quem me ensinou que enfermagem não é sobre glamour. É sobre dignidade. Dignidade de cuidar, dignidade de servir, dignidade de olhar para outro ser humano, não importa quem seja, e ver nele alguém que merece cuidado. Eu sempre trabalhei em hospital público. Santa Casa, no centro da cidade. Plantões de 12 horas, salário que mal pagava as contas, mas tinha algo ali que me enchia o coração. As pessoas que chegavam eram pobres, como eu. Gente que pegava 3 ônibus para conseguir uma consulta, que juntava dinheiro para comprar remédio, que chorava de gratidão quando a gente conseguia uma vaga na UTI. Era duro, era cansativo, mas era real, era humano. Casei com o Valdir quando tinha 24 anos. Ele era segurança do hospital, um homem simples, de poucas palavras, mas de coração enorme. A gente morava num apartamento de 2 quartos no bairro da Penha. Nada luxuoso, mas era nosso. Tivemos um filho, o Rafael, que hoje tem 26 anos e trabalha como técnico de informática. Um menino bom, trabalhador, que nunca me deu desgosto. A vida seguia naquele ritmo. Trabalho, casa, família. Fins de semana eu fazia almoço para todo mundo, a irmã do Valdir, os sobrinhos, aquela bagunça gostosa de família reunida. Eu era feliz, sabe? Daquele jeito simples, sem luxos, mas feliz. Até que há 3 anos Valdir teve um AVC. Derrame fulminante. Ele estava vendo televisão, de repente caiu no chão, boca torta, metade do corpo paralisada. Eu gritei, liguei para o SAMU, fiz tudo o que sabia fazer. Mas quando chegamos no hospital já era tarde. 3 dias na UTI e ele se foi. Meu companheiro de 28 anos, o pai do meu filho, o homem que dividia comigo o peso de tudo, simplesmente se foi. Depois do Valdir, as coisas ficaram difíceis. O salário era só meu agora. Rafael ajudava como podia, mas estava começando a vida, tinha as contas dele. Eu precisava trabalhar mais, fazer plantões extras, pegar qualquer turno que aparecesse. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalho particular. Home care, cuidar de pacientes em casa. Pagava 3 vezes mais que o hospital. 3 vezes! Vocês entenderam? Era a diferença entre apertar o cinto todo mês e conseguir respirar um pouco. A agência me chamou numa terça-feira. Dona Helena, tem uma paciente especial. Família de alto padrão, apartamento no Morumbi, precisa de enfermeira 24 horas. Turno de 12 por 36. Interessada? Eu nem pensei 2 vezes. Precisava do dinheiro. Rafael estava querendo casar, eu queria ajudá-lo, queria ter uma reserva, queria não depender de ninguém. Aceitei. Meu primeiro dia foi numa segunda-feira de manhã, chuvosa,
dessas que São Paulo fica cinza e pesada. Peguei 2 ônibus até o Morumbi, desci numa avenida larga, cheia de prédios espelhados. O edifício era imponente, portaria de mármore, porteiro de terno, aquele tipo de lugar que você sente que não pertence. Subi até o 12º andar. A porta do apartamento era de madeira maciça, com um número dourado, 1204. Toquei a campainha. Uma empregada uniformizada abriu. Moreninha, baixinha, olhos cansados. Você é a enfermeira nova? Sou, Helena. Entra, a patroa tá esperando. O apartamento era enorme. Piso de mármore claro, lustre de cristal na sala, quadros na parede que pareciam caros, aqueles abstratos que ninguém entende, mas todo mundo diz que é arte. Cheiro de perfume caro e ar-condicionado. Tudo muito limpo, muito organizado, muito frio. A empregada me levou até um quarto no fundo. Abriu a porta e lá estava ela. Clarice Monteiro. 58 anos, segundo a ficha médica que eu tinha recebido. Estava deitada numa cama king size, lençóis brancos impecáveis, almofadas de seda, um hobby de cetim rosa sobre o corpo magro. Cabelos loiros, mas daquele loiro que vem de salão caro, bem feito. Unhas perfeitamente pintadas de vermelho. Pele pálida, olheiras profundas. Mas ainda assim havia ali aquela postura, aquela aura de quem sempre teve tudo, sempre mandou, sempre foi obedecida. Ela me olhou de cima a baixo. Um olhar avaliativo, frio, como quem examina um objeto para ver se serve. Você é a enfermeira? Sou, dona Clarice, meu nome é Helena. Helena. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o peso dele na boca. Espero que seja competente, eu não tolero amadorismo. Pode ficar tranquila, tenho quase 30 anos de profissão. Hospital público, imagino. O tom era de desdém. Trabalhei muitos anos na Santa Casa. Foi só isso que ela disse. Carregado de preconceito, de superioridade, de desprezo. Foi assim que começou. E se eu soubesse o que viria a seguir, talvez, só talvez, eu tivesse recusado aquele emprego. Mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca imagina que as pessoas podem ser tão cruéis, tão mesquinhos, tão vazias por dentro. Clarice tinha leucemia. Leucemia mieloide aguda. O tipo agressivo. O tipo que mata rápido se não tratar. Ela tinha descoberto há 8 meses. Tinha feito quimioterapia, tinha tentado todos os tratamentos, mas nada funcionava direito. O médico tinha sido claro. Ela precisava de um transplante de medula óssea. Sem isso, tinha no máximo 1 ano de vida, talvez menos. O problema é que encontrar um doador compatível não é fácil. Os irmãos dela tinham feito o teste, não eram compatíveis, os filhos também não. Buscaram no banco de doadores nacional, internacional, nada. Clarice estava numa lista de espera, mas a cada dia que passava ela ficava mais fraca, mais debilitada e mais amarga. Nos primeiros dias eu tentei ser simpática, criar algum vínculo. Afinal, ia passar 12 horas por dia com aquela mulher. Levava o café da manhã na bandeja, arrumava os travesseiros, perguntava se estava confortável. Dona Clarice, trouxe um chá de camomila, é bom para relaxar. Ela nem olhou para mim. Não pedi chá, pedi suco de laranja. Desculpa, eu achei que não te paguei para achar, te paguei para obedecer. Engoli seco, levei o suco. Com o passar dos dias, as coisas só pioraram. Clarice tinha prazer em me humilhar. Prazer mesmo, daquele tipo sádico de quem encontra satisfação em diminuir o outro. Um dia eu estava trocando os lençóis da cama. Ela estava sentada na poltrona ao lado, olhando. Você é casada, Helena? Sou viúva, dona Clarice. Ah, viúva. Ela fez uma pausa. Seu marido devia ser um coitado também, né? Casado com uma enfermeira de hospital público. Que vida medíocre. Senti um nó na garganta. Valdir tinha sido o melhor homem que eu conheci na vida. Trabalhador, honesto, amoroso. Medíocre nunca. Meu marido foi um homem digno, respondi, a voz firme. Digno. Ela riu. Uma risada curta, debochada. Dignidade não paga conta, querida. Dignidade não compra apartamento no Morumbi. Tinha vezes que ela me chamava no meio da noite. 3 da madrugada, 4.
Helena! Helena! Eu levantava correndo, achando que era uma emergência, que ela estava passando mal. O que foi, dona Clarice? Estou com sede. Traz água. Só isso? A água ela podia pegar sozinha, tinha uma jarra na mesinha ao lado da cama. Mas não, ela queria me fazer levantar, queria me ver servindo, queria exercer poder. A empregada da casa, a Neuza, tinha pena de mim. Ela é assim com todo mundo, dona Helena. Já teve 6 enfermeiras antes da senhora. Nenhuma aguenta mais de 2 meses. Por que você aguenta? Porque preciso do emprego. Tenho 3 filhos para criar sozinha. Mas assim que arrumar outra coisa, eu saio. Essa mulher não tem coração. Tinha razão. Clarice não tinha coração. Lembro de um dia específico que marcou. Eu tinha levado minha marmita, igual fazia todo dia. Comida simples, arroz, feijão, um pedaço de frango que eu tinha preparado em casa na noite anterior. Sentei na cozinha durante meu horário de almoço para comer. Clarice apareceu na porta. O que é isso? Meu almoço, dona Clarice. Ela se aproximou, olhou para a marmita com nojo. Que cheiro horrível! Comida de pobre tem um cheiro característico, sabia? Tira isso daqui. Come na área de serviço. Área de serviço? Como se eu fosse menos que gente. Peguei minha marmita, fui para aquele quartinho apertado nos fundos, onde ficava a máquina de lavar, e comi ali, em pé, engolindo a comida junto com a humilhação. Mas o pior mesmo foi o episódio da comadre. Clarice estava fraca demais para ir ao banheiro sozinha. Usava comadre, aquele recipiente que a gente coloca embaixo do paciente para ele fazer as necessidades na cama. É parte do trabalho de enfermagem. Não tem glamour, mas é necessário. É humano. Eu ajudava ela, posicionava a comadre, esperava, depois retirava, limpava tudo, higienizava como sempre fiz com todos os meus pacientes. Mas um dia, depois de eu ter esvaziado a comadre e voltado para o quarto para fazer a higiene dela, Clarice me olhou com aquele desprezo profundo. Você deve amar isso, né? Como assim? Limpar a merda dos outros. Gente como você passa a vida fazendo isso, limpando sujeira alheia porque não tem capacidade para nada melhor. Fiquei paralisada, a toalha úmida na mão. Você acha que por limpar minha merda tem algum valor? Você é nada, uma empregada qualquer que eu pago para me servir. Foi nesse momento que algo dentro de mim rachou. Não quebrou ainda, mas rachou. Porque uma coisa é ser maltratada, outra é ter seu trabalho, sua profissão, sua dignidade jogada na lama. Eu limpei ela em silêncio, terminei o trabalho, saí do quarto e fui ao banheiro. Tranquei a porta, sentei no vaso sanitário e chorei. Chorei baixinho para ninguém ouvir. Chorei de raiva, de humilhação, de cansaço. Quando voltei, lavei o rosto, refiz a maquiagem e voltei ao trabalho. Porque eu precisava daquele emprego. Porque tinha contas para pagar, porque Rafael ia casar em 6 meses e eu tinha prometido ajudar com a festa. Porque eu era forte. Porque eu sempre fui forte. Os filhos de Clarice apareciam de vez em quando. 2, um homem e uma mulher. Maurício, de uns 35 anos, empresário, sempre de terno, celular na mão, olhar apressado. Fernanda, de 32, cabelo alisado, roupa de grife, unhas impecáveis. Eles vinham, ficavam meia hora, perguntavam como a mãe estava, mas a preocupação deles era protocolar, fria. Mãe, o médico disse que tem novidade sobre o transplante. Clarice suspirava. Ainda nada. Nenhum doador compatível. Maurício trocava olhares com Fernanda. A gente continua depositando dinheiro para os tratamentos, mãe. Mas não pode demorar muito. A empresa está com um fluxo apertado. Fluxo apertado. A mãe dele estava morrendo e eles falavam de fluxo de caixa. Vocês vão me deixar morrer por causa de dinheiro? Clarice perguntou, a voz trêmula. Não é isso, mãe, mas a gente precisa ser realista. Depois que eles saíam, Clarice descontava em mim. Helena, vem aqui. Eu ia. Meus filhos são uns ingatos. Eu dei tudo para eles, tudo. Paguei escola cara, faculdade no exterior, montei empresas. E agora querem que eu morra logo para pegar a herança. Ela começava a chorar. E sabe o que é engraçado?
Nesses momentos de vulnerabilidade, eu sentia pena dela. Pena de uma mulher rica, poderosa, que tinha tudo, mas não tinha o essencial: amor verdadeiro. Mas a pena durava pouco, porque logo depois ela voltava a me tratar mal. Para de ficar parada aí feito uma idiota! Vai fazer alguma coisa útil! 3 meses passaram. 3 meses de humilhações diárias, de desrespeito constante, de morder a língua e engolir o choro. Até que um dia, algo mudou. Eu estava no meu apartamento, num domingo, meu dia de folga. Rafael tinha vindo almoçar comigo. A gente estava sentado na mesa, conversando sobre o casamento dele, sobre a noiva, sobre os planos. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Fala, filho. Você ainda tem aqueles documentos antigos do tempo que você fez aquele cadastro no banco de doadores de medula? Tenho sim, por quê? É que a empresa está fazendo uma campanha de doação e eu lembrei que você tinha se cadastrado há muito tempo. Queria saber como funciona. Fui até o armário do quarto, puxei uma caixa velha de sapato onde guardava papéis antigos. Documentos, fotos, coisas que a gente guarda e nunca mais olha. E lá estava, um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, os resultados do meu cadastro no banco de doadores de medula óssea. Tinha feito isso há 18 anos, numa campanha no hospital. Na época, eles faziam exames, coletavam material, cadastravam no Banco Nacional para caso um dia alguém precisasse e você fosse compatível. Abri o envelope. Olhei os papéis. Tinha meu tipo sanguíneo, minha tipagem HLA, aqueles códigos complicados que só médico entende. E tinha outra coisa. Uma carta do Banco de Doadores, datada de 18 anos atrás, dizendo que eu tinha sido selecionada como possível doadora para um paciente, mas que não tinha prosseguido porque encontraram outro doador antes. Fiquei olhando aqueles papéis e uma curiosidade boba me bateu. Será que algum dia eu seria chamada? Será que alguém em algum lugar precisaria de mim? Guardei tudo de volta, voltei para a sala, continuei o almoço com Rafael, mas aqueles papéis ficaram na minha cabeça. Na segunda-feira voltei ao trabalho. Clarice estava pior, mais pálida, mais fraca. O médico tinha vindo pela manhã e o diagnóstico não era bom. Se não aparecer um doador em no máximo 2 meses, não teremos mais o que fazer. 2 meses, 60 dias, era quanto tempo ela tinha. Naquela tarde, enquanto Clarice dormia, eu estava na sala organizando os remédios quando a filha dela, Fernanda, chegou. Tinha uma pasta na mão, cara de preocupação. Helena, minha mãe tá dormindo? Tá sim. Ótimo, não quero que ela saiba disso ainda. Ela abriu a pasta, me mostrou uns papéis. O médico pediu que a gente fizesse uma busca mais ampla. Eles vão procurar no Banco Internacional de Doadores agora. É a última esperança. Olhei para os papéis. Tinha dados da Clarice, a tipagem HLA dela. E ali, naqueles códigos médicos incompreensíveis para a maioria das pessoas, mas não para mim, que era da área de saúde, eu vi algo. Algo que me fez gelar. Eu conhecia aqueles códigos. Eu tinha visto eles antes, recentemente, no envelope que eu tinha aberto no domingo. Fui para casa naquele dia com o coração disparado. Peguei a caixa de novo, abri o envelope, conferi os números. Conferi 1 vez, 2, 3. Peguei meu celular, pesquisei sobre compatibilidade de medula, li artigos, vi explicações. E foi quando eu entendi. Quando a ficha caiu, quando o mundo parou. Os códigos HLA de Clarice eram compatíveis com os meus. Não apenas parcialmente compatíveis. Eram uma correspondência quase perfeita. O tipo de compatibilidade rara que acontece em 1 a cada milhões de pessoas. Eu, Helena Tavares, enfermeira que ela humilhava todos os dias, que ela chamava de nada, que ela tratava como lixo, era possivelmente a única pessoa que podia salvá-la. Sentei no sofá do meu apartamento, segurando aqueles papéis, e pela primeira vez em 3 meses, eu sorri. Sorri porque o destino tinha um senso de humor cruel. Sorri porque, de repente, eu tinha um poder. Sorri porque, finalmente, eu tinha uma escolha. E a pergunta que ecoava na minha cabeça, a pergunta que não me deixava dormir, era uma só. O que eu ia fazer com essa informação? Passei a semana inteira num turbilhão. De dia, trabalhava normalmente, cuidava de Clarice como sempre fiz, aplicava as medicações, monitorava os sinais vitais, aguentava as humilhações.
Mas por dentro, eu estava em guerra. Uma guerra silenciosa entre a profissional que eu sempre fui e a mulher ferida que ela tinha me transformado. Toda noite, quando chegava em casa, eu pegava aquele envelope, olhava os números, os códigos, a compatibilidade inegável e me perguntava: eu tinha a obrigação de contar? Eu que jurei cuidar de pessoas, que passei a vida inteira servindo, ajudando, salvando, eu tinha a obrigação de salvar alguém que me tratava daquele jeito? Rafael percebeu que algo estava errado. Mãe, a senhora está estranha. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, filho, só cansaço. Mas ele conhecia minha cara de mentira. Mãe, se aquela mulher tá te maltratando muito, larga esse emprego. A gente se vira de outro jeito. Eu não posso largar agora, filho. Preciso do dinheiro pro casamento. Mas não era só sobre o dinheiro. Tinha algo maior acontecendo dentro de mim. Uma transformação. Pela primeira vez na vida, eu tinha poder sobre alguém que me oprimiu. E isso era inebriante e assustador ao mesmo tempo. Na segunda semana, Fernanda apareceu de novo. Dessa vez com o irmão, Maurício. Os dois tinham cara de enterro. Pediram para falar comigo na sala, longe da mãe. Helena, a situação tá crítica, Maurício começou. A busca no Banco Internacional não encontrou nenhum doador compatível. Fernanda estava com os olhos vermelhos. O médico deu 1 mês, no máximo. Se não aparecer alguém, nossa mãe vai morrer. Fiquei ali, parada, ouvindo eles. E dentro de mim, uma voz pequena, quase imperceptível, sussurrava: deixa ela morrer, deixa. Ela não merece sua ajuda. Ela te humilhou, te desprezou, te tratou como lixo. Por que você deveria salvá-la? Mas tinha outra voz, mais alta, mais firme. A voz da minha mãe, que me ensinou o que era ser enfermeira. A voz do juramento que fiz quando me formei. A voz da mulher que eu era antes de Clarice tentar me destruir. Eu preciso falar uma coisa, ouvi minha própria voz dizer. Maurício e Fernanda me olharam. Eu talvez possa ajudar. Como assim? Eu sou doadora cadastrada, tenho registro, posso fazer o teste de compatibilidade. O rosto dos dois se iluminou. Sério? Você faria isso? Fernanda segurou a minha mão. Helena, se você for compatível, eu te pago o que for preciso, o que você quiser. Não é sobre dinheiro. Então sobre o quê? Sobre fazer o que é certo. 3 dias depois, fiz os exames. Coleta de sangue, análise detalhada, aquelas horas de espera que parecem dias. O resultado viria em 1 semana. Enquanto isso, não contei nada para Clarice. Ela continuava me maltratando, continuava me humilhando, sem fazer ideia de que a pessoa que podia salvá-la era eu. Teve um momento específico, 2 dias antes do resultado sair. Era de manhã, eu estava dando o café dela na cama. Derramei sem querer uma gota de suco no lençol. Uma gota. Clarice explodiu. Você é burra ou faz por mal? Incompetente! Não serve nem para servir café direito. Ela pegou a xícara e jogou no chão. A porcelana se espatifou. Café quente se espalhou pelo piso. Limpa! Agora! Eu me ajoelhei, peguei os cacos com cuidado para não me cortar e, enquanto limpava, olhei para ela. Olhei para aquela mulher doente, frágil, amargurada. E pensei, eu vou salvá-la. Não porque ela merece, mas porque eu mereço continuar sendo quem eu sou. Porque se eu deixar a maldade dela me transformar em alguém cruel, ela terá vencido. O resultado saiu numa sexta-feira. O médico ligou para Fernanda, que estava lá no apartamento. Ela atendeu, ficou em silêncio ouvindo e então começou a chorar. Chorar de alívio, de alegria, de esperança. Desligou e veio correndo até mim. É compatível. Helena, você é 100% compatível. Você pode salvar minha mãe. Clarice estava no quarto. Não tinha ouvido a conversa. Fernanda entrou, seguida por mim e Maurício. Mãe, temos uma notícia. Clarice olhou para a filha com aquele olhar de quem já não tem mais esperança. Encontraram um doador? Encontraram. Clarice arregalou os olhos. Quem? Onde? Fernanda apontou para mim. É ela, a Helena. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clarice me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Como assim ela? Eu sou compatível, dona Clarice. Fiz o teste. Sou 100% compatível. Você é? O tom era de incredulidade, quase de insulto.
Você pode me salvar? Posso, se você quiser. Se eu quiser? Ela quase gritou. É claro que eu quero. Eu quero viver. Então vamos precisar marcar a cirurgia. Mas eu ainda não tinha terminado. Antes, eu preciso falar uma coisa. Na frente dos seus filhos. Clarice franziu a testa. Maurício e Fernanda olharam curiosos. Durante esses 3 meses, a senhora me humilhou todos os dias. Me chamou de incompetente, de burra, de nada. Disse que meu trabalho não tinha valor, que minha vida era medíocre, que eu só servia para limpar sujeira alheia. Clarice abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Não terminei. Eu poderia ter guardado essa informação, poderia ter ficado calada, ter esperado, ter deixado a senhora definhar, sem nunca saber que eu, a empregada qualquer, era a única que podia salvá-la. Minha voz não tremeu, mas eu não vou fazer isso, porque a senhora tentou me destruir, mas não conseguiu. Eu continuo sendo quem sempre fui, uma enfermeira, uma profissional, uma pessoa de bem. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clarice agora, não de humildade, não ainda, mas de desespero. Helena, eu sinto muito. Será que sente? Ou só tá sentindo porque descobriu que precisa de mim? Ela ficou em silêncio. Vou doar minha medula, dona Clarice. Vou passar pela cirurgia, vou fazer tudo o que for necessário. Mas não por você. Por mim. Porque eu escolho continuar sendo humana, mesmo quando outros escolhem ser cruéis. Saí do quarto. Maurício veio atrás de mim. Helena, eu não sabia que minha mãe te tratava assim. Ninguém nunca sabe. Gente como sua mãe é expert em esconder a maldade quando tem plateia. Eu vou falar com ela. Isso não pode continuar. Não precisa. Daqui a 2 semanas eu faço a doação e saio desse emprego. Não vou mais ficar. A cirurgia foi marcada para 15 dias depois. 2 semanas para eu me preparar, fazer exames pré-operatórios, assinar os termos. Nessas 2 semanas, algo mudou em Clarice. Ela ficou quieta. Não me humilhava mais, não gritava. Às vezes eu pegava ela me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Vergonha? Medo? Gratidão forçada? Na véspera da cirurgia, ela me chamou. Helena, senta aqui. Sentei na poltrona ao lado da cama. Eu preciso te pedir desculpas. Ficou um silêncio. Eu fui cruel com você, muito cruel. E não tem desculpa para isso. Por que então? Por que me tratou daquele jeito? Clarice olhou para as próprias mãos. Porque eu tenho inveja de você. Inveja? De mim? Você tem algo que eu nunca tive. Dignidade verdadeira. Você trabalha, se esforça, cuida das pessoas por amor, não por obrigação. Você tem um filho que te ama de verdade. Você é livre. Ela olhou pela janela. Eu tenho dinheiro, tenho esse apartamento, tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tenho nada que importe. Meus filhos me toleram, meu marido me largou há anos, não tenho amigos, não tenho amor, não tenho nada. Foi a primeira vez que vi Clarice como um ser humano, não uma vilã, não uma patroa abusiva, mas uma mulher quebrada, vazia, que usava a crueldade como escudo para esconder a própria miséria. Eu não te perdoo, eu disse. Pelo menos não ainda. Perdão não é algo que se ganha com um pedido de desculpas de última hora. Perdão se constrói, se merece. Ela acenou. Mas eu vou te salvar. E depois, você vai ter uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. O que você faz com essa chance não depende mais de mim. No dia da cirurgia, acordei às 5 da manhã. Rafael estava comigo. Mãe, eu tô tão orgulhoso da senhora. Mesmo depois de tudo que essa mulher fez, a senhora escolheu ser grande. Eu não sou grande, filho. Só escolhi não deixar que a maldade dela me transformasse em alguém pequeno. O hospital era particular, um dos melhores de São Paulo. Tudo muito diferente da Santa Casa onde trabalhei por anos. Aqui tinha piso de porcelanato, paredes pintadas de cores suaves, televisão em cada quarto. Clarice já estava internada desde o dia anterior, preparando o corpo para receber a medula. Fui levada para a sala de pré-operatório. Vesti aquele avental azul, aquelas meias antiderrapantes brancas.
A anestesista veio conversar comigo, explicar os procedimentos. A senhora é muito corajosa, dona Helena. Doação de medula não é simples. Vão extrair da sua bacia, é um pouco doloroso, mas a recuperação é rápida. Eu sei, sou enfermeira. Ela sorriu. Então a senhora sabe que está salvando uma vida hoje. Deitei na maca, levaram-me para o centro cirúrgico, aquele cheiro característico de hospital, álcool, iodo e ferilização, as luzes fortes no teto, a equipe médica ao redor, todos de máscara, de gorro, olhos gentis acima do tecido azul. Vamos começar a sedação, dona Helena, conte até 10. 1, 2, 3. E apaguei. Acordei na sala de recuperação. Dor na região lombar, aquela sensação de dormência, mas estava tudo bem. A enfermeira ao meu lado sorria. Deu tudo certo, a extração foi perfeita e já levaram o material para dona Clarice. Rafael estava ali, segurando minha mão. Como a senhora tá, mãe? Tô bem, filho. Cansada, mas bem. Fiquei 2 dias internada para observação. No segundo dia, Fernanda apareceu no meu quarto. Tinha uma caixa embrulhada nas mãos. Helena, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você deu uma chance para minha mãe continuar vivendo, mesmo depois de tudo. Ela colocou a caixa na minha mão. Sei que você disse que não era sobre dinheiro, mas eu quero que aceite. É uma pequena demonstração de gratidão. Abri a caixa. Dentro tinha um envelope. Abri. Era um cheque. 100 mil reais. 100 mil reais. Olhei para Fernanda incrédula. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. É seu. Fernanda, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei. Por isso mesmo eu quero que aceite. Minha mãe te tratou mal demais. Isso não paga o sofrimento, mas ajuda. Olhei para aquele cheque. 100 mil reais. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 2 anos de trabalho. Daria para ajudar Rafael com o casamento. Daria para fazer uma reserva. Daria para respirar. Tem uma condição, eu disse. Qual? Sua mãe tem que fazer terapia. Precisa trabalhar o que tem dentro dela, porque senão ela vai continuar sendo uma pessoa amarga e essa segunda chance não vai valer nada. Fernanda acenou. Eu vou conversar com ela, prometo. Recebi alta no 3º dia. Voltei para casa, para o meu apartamento pequeno, meu sofá surrado, minha vida simples. Mas voltei diferente, mais forte, mais inteira. Clarice ficou internada por 2 semanas. O transplante teve sucesso. A medula pegou. O corpo dela começou a produzir células saudáveis de novo. Ela ia viver. Os médicos eram otimistas. Tinha chances reais de cura completa. 1 mês depois, ela teve alta. Eu não fui visitá-la. Não senti necessidade. Tinha fechado aquele ciclo. Mas ela me ligou. Helena, posso falar com você? Pode. Eu comecei a fazer terapia, 2 vezes por semana. Tá sendo difícil. Olhar para o que eu fui, para o que eu fiz com as pessoas. É um começo. Eu queria te pedir uma coisa. Você pode me perdoar? Fiquei em silêncio. Olhei pela janela da minha sala, vi o movimento da rua, a vida acontecendo lá fora. Eu posso tentar. Mas perdão não é imediato, dona Clarice. É um processo. Eu vou trabalhar isso, com tempo. Obrigada. Obrigada por tudo. Só mais uma coisa. Aquele dia, quando você disse que eu era a nada, que meu trabalho não tinha valor, você estava errada. Completamente errada. Meu trabalho tem valor. Minha vida tem valor. E o fato de eu ter escolhido te salvar, mesmo depois de tudo, isso prova que eu sou maior que qualquer maldade que tentaram jogar em mim. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em meses, senti paz verdadeira. Hoje faz 6 meses desde a cirurgia. Estou aqui, sentada na sala do meu apartamento, tomando café enquanto escrevo essas memórias. Sim, eu decidi escrever, colocar no papel tudo o que aconteceu porque tem muita gente passando pela mesma coisa que eu passei. Muita gente sendo humilhada, desrespeitada, diminuída. E eu quero que essas pessoas saibam, você é maior que a maldade dos outros. Rafael se casou. Foi uma festa linda, simples, mas linda. Usei parte do dinheiro que Fernanda me deu para ajudar. Ele e a esposa, a Jéssica, moram num apartamento pequeno perto daqui. A gente almoça junto todo domingo.
Ele me disse outro dia: Mãe, eu sempre soube que a senhora era forte, mas agora eu entendo o quanto. Forte como, filho? Forte o suficiente para não deixar que a maldade dos outros te mudasse. Voltei a trabalhar na Santa Casa. Sim, voltei para o hospital público. Porque lá eu me sinto útil, me sinto necessária. As pessoas que chegam ali precisam de mim de verdade, não para exercer poder, mas para receber cuidado. E é isso que me preenche. Clarice continua em tratamento. Segundo Fernanda, que me manda mensagem de vez em quando, ela está diferente, mais calma, mais humilde. Começou a fazer trabalho voluntário numa ONG que cuida de crianças carentes. Doou metade do apartamento para os filhos. Está tentando reconstruir as relações. Não sei se ela vai conseguir. Não sei se as pessoas que ela machucou vão perdoá-la, mas pelo menos ela está tentando. Quanto a mim, eu aprendi algumas coisas nesses meses todos. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não é algo que você implora, é algo que você exige. Aprendi que ser bom não é ser fraco. Ser bom é ser corajoso o suficiente para não deixar que a maldade alheia te corrompa. Teve uma tarde, umas semanas atrás, que eu estava na Santa Casa. Cheguei para o plantão e tinha uma paciente nova na enfermaria. Uma senhora de uns 70 anos, bem vestida, claramente de classe alta, mas muito doente. Ela me olhou quando entrei. Você é enfermeira? Sou. Meu nome é Helena. Helena? Que nome bonito! Você pode me ajudar? Tô com muita dor. Fui até ela, ajeitei os travesseiros, administrei a medicação, segurei a mão dela até a dor passar. Quando ela se acalmou, me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada, você é um anjo. Não sou anjo, não. Sou apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho. Mas você faz com tanto carinho. Minha enfermeira anterior era tão grossa comigo, você é diferente. E foi nessa hora que entendi. A diferença não estava nas pacientes. A diferença estava em mim. Eu tinha sobrevivido a Clarice, tinha sobrevivido à crueldade, à humilhação, ao desrespeito, e tinha saído do outro lado ainda inteira, ainda capaz de cuidar, de amar, de servir com dignidade. Ontem, passei na frente daquele prédio no Morumbi. O porteiro me reconheceu, acenou. Não entrei, não tive vontade. Aquele lugar não faz mais parte da minha história. Aquilo ali foi um capítulo doloroso, mas necessário, porque me ensinou que eu sou forte, que eu sou mais do que qualquer humilhação, que eu valho. Se você está me ouvindo agora, se está passando por algo parecido, se tem alguém te diminuindo, te humilhando, te fazendo se sentir pequeno, eu quero te dizer uma coisa. Você não é pequeno. Você é imenso. Você tem valor e ninguém mesmo tem o direito de tirar isso de você. Eu poderia ter deixado Clarice morrer. Tinha motivos de sobra. Tinha raiva, mágoa, ressentimento. Mas se eu tivesse feito isso, eu teria me tornado igual a ela. Teria deixado que a maldade dela me transformasse em alguém cruel. E aí ela teria vencido. Então eu escolhi. Escolhi salvar ela. Não por ela, por mim. Porque eu merecia continuar sendo quem eu sempre fui. Uma pessoa de bem, uma profissional, uma mulher digna. E hoje, quando olho no espelho, eu me reconheço. Eu gosto de quem eu vejo. Tenho rugas, tenho cabelos grisalhos, tenho marcas de uma vida trabalhada. Mas tenho também algo que dinheiro nenhum compra. Eu tenho paz. Paz de consciência. Paz de saber que fiz o certo. Clarice me ligou semana passada. Disse que queria me ver, me agradecer pessoalmente. Eu aceitei. Vamos nos encontrar a semana que vem, num café. Não sei o que ela vai dizer, não sei se eu vou conseguir perdoá-la completamente, mas vou ouvir. Porque perdão, quando vem, não é para libertar quem machucou, é para libertar quem foi machucado. E eu tô no caminho dessa libertação. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Me conta, você já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre revidar na mesma moeda ou ser maior que a maldade? Eu quero saber sua história.
E se você conhece alguém que está sendo humilhado no trabalho, na família, em qualquer lugar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho, que outras pessoas sobreviveram, que é possível sair do outro lado inteiro. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias de gente que escolheu a dignidade, mesmo quando seria mais fácil escolher a vingança. Um abraço forte e lembra, você é mais forte do que imagina. Você é mais valioso do que qualquer humilhação. Você é maior que a maldade dos outros. E quando você escolhe ser bom, mesmo quando outros escolhem ser cruéis, você não está sendo fraco. Você está sendo livre.